Duas equipes que vivem algum tipo de pressão. CSA que vem de 4 jogos sem vencer, somado 3 jogos do Campeonato Alagoano e 1 da Copa do Nordeste. E um Sampaio Corrêa que, apesar de vir muito bem no Campeonato Maranhense, com a liderança inclusive do estadual, na Copa do Nordeste vai em busca ainda da sua primeira vitória. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre esse CSA e Sampaio Corrêa, jogo que finaliza a terceira rodada do Grupo B do Regional. Um CSA precisando reencontrar o caminho da vitória na temporada, tem problemas, pode ter novidades, pelo menos entre os relacionados, e do outro lado se tem um Sampaio Corrêa que precisa demais do resultado no regional, vem com uma certa pressão pelo resultado no regional. No estadual, no Maranhense, o Sampaio Corrêa vai bem. Vou trazer no vídeo informações de prováveis escalações, como as duas equipes podem se destacar no jogo, também trazer informação da classificação atualizada do Grupo B e aonde você vai poder acompanhar esse jogo com imagem. Primeiro, bora trazer aqui a classificação do Grupo B, que tem o Bahia na liderança com 7 pontos. O Bahia que goleou o América de Natal nessa rodada. Na rodada passada o Bahia empatou contra a Juazeirense fora de casa. Na segunda posição temos o Confiança. Dá para dizer que o Confiança foi uma das surpresas dessa rodada, empatando fora de casa diante do Ceará em 1-1. Ceará que inclusive derrotou o CSA por 1-0 na rodada anterior da Copa do Nordeste. O Ceará é o terceiro colocado, Náutico é o quarto colocado, América de Natal é o quinto. Em caso de vitória do CSA, se tem um CSA que pula para a segunda posição do Grupo B. Então, se tem um grau de importância alto, o CSA pode ter algum protagonismo no grupo em caso de vitória. Em caso de vitória do Sampaio Corrêa, se tem um Sampaio Corrêa que pode entrar nesse bolo aqui das equipes que estão com 4 pontos. Confiança, Ceará, Náutico e América de Natal. Já vai deixando o seu palpite aqui nos comentários, deixa também o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. Mas bora lá. Então tá aqui a classificação. O jogo entre CSA e Sampaio Corrêa acontece a partir das 19 horas. E bora falar um pouquinho sobre as prováveis escalações. Antes disso, vou destacar aqui para vocês a sequência da temporada, o início da temporada do Sampaio Corrêa, com todos esses resultados. São 3 empates na temporada até aqui, 4 vitórias e apenas uma derrota, que foi na primeira rodada da Copa do Nordeste contra o Bahia, fora de casa. Então, um resultado que dá para entender que é natural. Não estava nos planos, não estava na projeção do Sampaio Corrêa empatar ou pontuar diante do Bahia. Mas se teve esse jogo aqui contra o América de Natal na segunda rodada, um 2-2, um jogo bem aberto, eu pude acompanhar alguns momentos, destaque inclusive para o segundo gol do Sampaio Corrêa com a participação do interminável Pimentinha. Mas se tem aqui esse resultado, dá para dizer que é um resultado em que a torcida do Sampaio Corrêa lamenta bastante. E aí a gente olha a sequência do CSA na temporada, um CSA que iniciou talvez de um dos melhores, CSA que talvez teve um dos melhores inícios de temporada dos últimos anos, com certeza melhor do que o da temporada passada e melhor também do que 2023, talvez o início da temporada de 2022, dá para dizer que é um pouco parecida com essa de 2025, começou na pré-Copa do Nordeste, né? O CSA veio da pré, teve os 2 jogos aqui da fase preliminar contra o Barcelona e contra o Maracanã. Veio o Campeonato Alagoano, onde o CSA conseguiu a classificação antecipada à semifinal. E aí veio uma sequência de resultados que dá para dizer que não foram os melhores, não foram os esperados. Principalmente o jogo contra o Penedense. Talvez não o resultado pesou tanto, mas a forma que o CSA se comportou em Penedo diante do Penedense e a forma como foi derrotado. E aí tiveram os outros jogos, a derrota contra o Ceará. Foi um CSA que conseguiu ser competitivo diante do Ceará, mas ainda assim terminou saindo derrotado. Agora sim, bora falar sobre as prováveis escalações. George no gol do CSA, Cedric na lateral direita, Wanderson e Islan. Uma novidade do CSA é que o zagueiro Marcão deve ser relacionado para o jogo, deve estar presente no banco de reservas do CSA. Mas o CSA não conta com o zagueiro titular Betão, então o Islan deve ser a peça escolhida para essa dupla de zaga ao lado do titular Wanderson. Na lateral esquerda, mais um problema para o CSA, segue sem o Roberto. Então o Enzo aqui
é uma dor de cabeça, tá? E um dos principais pontos que eu vou chamar a atenção aqui, que é importante para o jogo, é Pimentinha contra Enzo. Então aqui tende a ter uma disputa em que o CSA pode sofrer bastante. O Pimentinha aqui nessa ponta direita de ataque do Sampaio Corrêa diante do Enzo é um ponto de atenção para o jogo. A gente olha para o meio de campo do CSA, tem a figura do incontestável Nicola, inclusive o Ramon já está disponível também. A mesma observação que eu fiz sobre o nome do Marcão, que deve ser relacionado. O Ramon Batista também, que chegou do Maricá, deve estar relacionado para esse jogo, mas a posição é do Nicola. Você tem o Vander como a escolha para essa posição do meio campo, meia central. O Vander que não jogou contra o Penedense, mas deve jogar agora contra o Sampaio Corrêa. Lembrando, Buga está fora, Buga não segue no CSA para 2025. Na linha de frente se tem a figura do Brian, a dúvida entre Gustavinho e Álvaro, e aqui se tem um ponto de observação. Se for o Álvaro joga por dentro e o Brian pelo lado direito. Se for o Gustavinho joga por dentro e o Gustavinho pela ponta direita. Na ponta esquerda, o grande nome do CSA na temporada, que é o Cachoeira. E no comando do ataque, o CSA segue sem o Thiago Marques, que é um dos destaques, mas tem o Igor Bahia. A 9 não é um problema do CSA, tanto o titular como o reserva. Na verdade, ainda se tem uma dúvida de quem é o titular. Em um momento da temporada, os dois chegaram a atuar juntos, tanto o Igor Bahia como o Thiago Marques. Mas está aqui a provável escalação do CSA. De ponto de atenção de fragilidade tem o nome do Enzo e o próprio Islan também, talvez, mas o nome do Enzo e um outro ponto, tá? O CSA ele tem uma deficiência muito grande, deu para ver muito bem isso contra o Confiança e contra o Penedense também. No movimento em alguns momentos, o CSA marca um pouco mais alto. Só que na recomposição, toda essa linha de 4 homens aqui sofre muito no retorno, né? Então, para fechar espaço, para uma bola um pouco mais longa que venha do campo do adversário para essa linha aqui entre o goleiro e a zaga, o CSA vem sofrendo bastante. Olhando um pouco a provável escalação do Sampaio Corrêa, tem o Juan no gol. Juan, ex-Botafogo da Paraíba. Tem uma curiosidade sobre o goleiro do Sampaio, que ele passou pelo futebol paraguaio. O Jô, aqui na lateral direita, é o mais experiente, olhando pelo menos para as linhas, para os corredores laterais. Então tem o Jô com um pouco mais de experiência, o Thiago Rosa aqui pelo corredor esquerdo, o Fábio Aguiar e o Eduardo na zaga, Cavi, o Isaías e o Alan. Alan, inclusive, jogador que passou pela base do Goiás e pertence ao Goiás. Então tem aqui o nome do Alan. Ele, naturalmente, ele seria um meia esquerdo, mas ele vem jogando um pouco mais centralizado, até pela carência e pelo que se tem de ideia de jogo também do Surian. Inclusive, falando sobre o técnico do Sampaio Corrêa, chegou a ser um desejo do CSA alguns anos atrás, quando o CSA estava na Série B. O Surian foi um desejo que o CSA terminou não concretizando. Então tem o Alan aqui como o 10, e aqui o equilíbrio do ataque do Sampaio. A experiência do Pimentinha e toda a linha que ele ainda tem para queimar. O 1 contra 1 tende a ser muito importante sobre o nome do Enzo. A juventude do Adriano. Adriano é jogador revelado pelo próprio Sampaio Corrêa, tem 20 anos. E tem o Alan James que, vou até puxar aqui para vocês que não recordam, ou que possam não conhecer o Alan James. Ele passou pelo futebol alagoano com algum destaque em 2021 pelo CSE. Ele marcou 10 gols entre Campeonato Alagoano e Copa Alagoas. Por conta dessa boa atuação, ele foi contratado pelo CRB. No CRB ele não teve espaço, não deu certo, e aí terminou sendo emprestado para o Sergipe, sendo emprestado também para o Barra, terminou tendo um contrato com o CRB finalizado, voltou para o Sergipe, as 2 últimas temporadas dele pelo Aparecidense, e agora está jogando pelo Sampaio Corrêa. 2 gols marcados em 6 jogos, um desses gols pelo Campeonato Maranhense e o outro gol pela Copa do Nordeste nessa rodada anterior. Um bom nome, uma boa aposta, tá? Uma boa aposta que o Sampaio Corrêa faz aqui para essa posição da 9. Assim, olhando elenco a elenco, grupo a grupo, eu entendo que principalmente pelo problema que o CSA tem na lateral esquerda,
pelo problema que o CSA tem como um todo na linha defensiva, salvo aqui o nome do Wanderson. E é isso, acho que por esses problemas daqui eu entendo que o CSA talvez possa sofrer um pouco com o Sampaio Corrêa, apesar de eu entender que o CSA, até pelo fator mando de campo, tem um grau de favoritismo elevado, e também pelos nomes que eu acredito que podem ser importantes aqui na linha de frente, Igor Bahia, Cachoeira, Brian. Eu acho que esses são os nomes que podem ter algum destaque pelo lado do CSA. Pelo lado do Sampaio Corrêa tem o nome do Pimentinha, tem o nome do Alan, o nome do Arlan James também aqui na frente, mas principalmente destacando o Alan e Pimentinha, além do Adriano. O Adriano tem bons números, tá? Não destaquei muito ele, falei apenas que era um jogador da base do Sampaio, mas o Adriano ele tem, como eu comentei, 20 anos e ele tem aqui 2 gols e 1 assistência nessa temporada. Atenção também ao nome do Adriano aqui nessa ponta esquerda, até porque eu destaquei bastante negativamente o nome do Cedric, mas o nome do Enzo, mas o nome do Cedric também é um nome que não vem passando tanta confiança assim. Então no 1 contra 1 aqui de Cedric contra Adriano, o jogador do Sampaio Corrêa em alguns momentos pode ganhar essas disputas. Acho que o que mais gera preocupação para o torcedor do CSA na equipe azulina é essa linha defensiva. Lado de esperança são esses 3 nomes aqui de ataque. E para o torcedor do Sampaio Corrêa, você tem o nome do Pimentinha, você tem o nome do Adriano, mas principalmente Alan e o nome do Pimentinha. Experiência com o nome do Jô e alguma intensidade a mais com o nome do Thiago Rosa. Tá aí as prováveis escalações e um pouco da minha avaliação. Transmissão do jogo. Premiere, apenas TV fechada, vai realizar a transmissão do jogo com imagem. Tem outros veículos que vão transmitir no formato de rádio, mas com imagem. Ou você vai ao Rei Pelé, ou você paga ao Premiere para acompanhar a partida. Deixa o seu palpite aqui, a sua expectativa para o confronto. Deixa o joinha se gostou do vídeo, se inscreve no canal, é de graça e ajuda demais aqui ao crescimento do meu trabalho e faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse. Deixa o seu palpite nos comentários, vou ficando por aqui, até a próxima.